conversar com vocês agora sobre a prática educativa 2, o desenho seu jogo. Foi utilizado nessa prática educativa, né, também um aplicativo aberto, né, o aplicativo Draw Your Game, né, o desenho seu jogo. E aí, eu tento trazer para vocês esses aplicativos mais abertos, né? Que eles não são necessariamente feitos para a educação, eles não vêm com um conteúdo próprio da educação infantil, como a área do conhecimento ou um campo de experiência específico. Ele traz uma ideia da qual a gente, pensando ali um pouquinho, né? Tendo um pouco de criatividade, pensando na necessidade das nossas crianças, daquilo que a gente quer colocar, nós conseguimos ali atrelar ele a um projeto, né, a um tema, e aí, consequentemente, né, relacionar com os campos de experiência. E esse aplicativo em específico, né, ele traz um pouquinho o que o Gimenez, né, fala lá no texto sobre a versatilidade das tecnologias, né, de possibilitar a participação das crianças. Então, o uso dessas tecnologias que possibilitam que as crianças participem e que são tecnologias flexíveis, que eu posso utilizar em várias situações, né, diferentes. E a tecnologia, né, para enriquecer os processos educativos com as crianças, né? Muito eu vi ali nas respostas de vocês, né, que uma das dificuldades das crianças, às vezes, é a falta do acesso à tecnologia. Então, a dificuldade que as crianças têm, às vezes, em mexer nos tablets, nos netbooks, né, e tudo mais. E aí, lá no outro texto, né, da Mônica Fantin e da Juliana Miller, elas tratam bastante dessa questão de possibilitar, de ampliar esse acesso às crianças, das crianças às tecnologias na escola e no CMEI, né, para minimizar um pouco dessa exclusão digital. Então, essas propostas que eu trago para vocês, elas podem aparentar serem um pouco trabalhosas, mas às vezes elas talvez sejam difíceis de fazer com as crianças em um primeiro momento, né? Se a gente pensar nessa questão do acesso que as crianças às vezes não têm com essas tecnologias, mas justamente por isso que a gente tem que ofertar mais em situações diferentes para as crianças, né? Para a gente conseguir ultrapassar, né? Quebrar essa barreira da exclusão digital que a gente ainda tem na nossa sociedade. E um pouquinho sobre o aplicativo, né? O Draw Your Game, né? O desenho do seu jogo. Ele é um aplicativo que ele utiliza um pouco da realidade, como se fosse uma realidade aumentada, mas ele escaneia essa realidade, né? E a transforma em digital. Então, a gente desenha, né? As crianças desenham ali, a gente escaneia e pode jogar, né? No celular ou no tablet. E dentro disso, né, o que eu pensei ali para criar o jogo, né, de que as crianças teriam que resgatar, né, após ter trabalhado com as crianças a questão da extinção, o que é isso, né, que as crianças buscassem saber os animais que estão entrando em extinção, aqueles já extintos e tudo mais, que elas desenhassem, né, fosse desafiado ali para elas que elas desenhassem um joguinho onde o objetivo seria de resgatar os animais. Então, ali aí o bonequinho, né, quando ele pula em cima ou próximo ali, seria o resgate dos animais. Então, essa proposta seria feita para as crianças, tanto que elas desenhassem, né? E aí a quantidade ali elas poderiam determinar, quanto também poderia desafiá-las a desenhar 3 animais, 2 animais, somente os animais marinhos, somente os animais mamíferos, que são terrestres. Então, vocês poderiam desafiar as crianças em vários sentidos, né? E aí, pensando também num contexto, né, sobre o trabalho com os animais, da questão do ambiental, né, lá que a gente pode trazer a questão da extinção dos animais, por que eles, alguns foram extintos e outros estão sendo extintos, né, as questões ambientais, da poluição, do desmatamento, né, a gente também poderia pensar em trabalhar com as crianças ali sobre os animais que são venenosos, que são peçonhentos, né, e trabalhar no sentido que não necessariamente eles fazem mal para nós, né, pelo veneno, né, e tudo mais, mas não necessariamente eles fazem isso por serem malvados ou coisas assim, né, é mais por uma questão de sobrevivência, de defesa. E aí a gente trabalharia com as crianças, né, no jogo ali, no desenho do seu jogo, faria o desafio para que eles fizessem um jogo para escapar, né, então ali foi colocado 3 animais, e aí o objetivo é que as crianças escapem deles, né. E como a proposta é que se façam isso em grupos, né, em dupla ali, um com o celular ou com o tablet, o outro
auxiliando, né? Então, a proposta ali vai para além do jogo digital, que depois as crianças contem ali, né, os animais, contem a quantidade de animais do jogo, né, utilizando material concreto, tampinha, potinho, palito, né, próprio material dourado também daria para ser feito. E aí, trabalhando os animais em extinção, os animais venenosos, peçonhentos, né? Também poderia trabalhar ali a questão da alfabetização. Então, ali no caso, a gente, né, desenhou uma cobra e fez ali as letras para que as crianças derrubassem as letras, né? Poderia pensar em colocar outras letras e eles encontrarem só aquelas da palavra cobra, por exemplo, né? Então, ali a ideia é envolver a alfabetização também nesse jogo. E depois, né, utilizando material concreto, também utilizar ali para fazer a montagem da palavra, né? Então, a gente vai estar usando tanto o jogo digital quanto depois os meios físicos ali que poderão contribuir ali para essa prática educativa. E pensar também, né, nas outras possibilidades que esse jogo pode oportunizar, né? Então, no caso ali, a gente pode envolver outras palavras, né? A gente pode colocar ali que as crianças não podem ir nas vogais, por exemplo. Então, outras possibilidades que o joguinho pode ofertar, né? Ali. E outras questões, né? Como as formas geométricas, eu poderia usar alimentos, né? Que as crianças desenhassem os alimentos saudáveis, por exemplo. Então, as N possibilidades, né? De derrubar o objeto ou de escapar de determinada situação. E pensando nesse contexto, né, que seriam os animais, né, como um tema, uma problemática, como eu já disse, poderia ter vindo lá do início, né, que foi lá com o jogo do Tapa Certo, e aqui a gente poderia contextualizar nas questões ambientais, levar pelas questões mais sociais também, né, que os animais interferem na nossa vida, né? A questão da interdependência entre os seres vivos, né? Então, poderia ser essas questões. E dentro do projeto, né, a gente conseguiria, nessa prática educativa, trabalhar com várias questões, né? A noção espacial, então, ali, quando as crianças fazem o planejamento, né, do espaço ali na folha, do que elas vão desenhar, onde elas vão colocar determinado elemento, onde elas vão colocar o animal, onde elas vão colocar a letra, né? Por onde o bichinho vai ter que passar, né? A questão do sistema alfabético, né? Da escrita ali que a gente vai poder utilizar, a questão da representação gráfica, né? Regras de jogos e brincadeiras também que a gente vai trabalhar, porque o jogo ele tem uma regra, né? Ele é um jogo, então ele tem uma regra ali, trabalhar essa questão da regra com as crianças, né? A interação, porque a ideia é que as crianças possam fazer também, elaborar o joguinho em dupla, em trio, e depois joguem meio que juntas ali, uma ajudando a outra nas estratégias para passar. A questão dos animais. E também a preservação do meio ambiente, né? Porque daí, por exemplo, na primeira lá, que seria de resgatar os animais em extinção, né? E aí as atividades que são seguintes a isto, né? Então, os campos de experiência, eles vão ser mais ou menos o que foi no jogo lá do Tapa Certo, né? A diferença é que aqui a gente incluiu, né, o corpo, gestos e movimentos, por conta da questão, né, do desenho, né? Lá nesse campo de experiência, ele também fala da questão dos riscantes, do registro escrito, né? Então, da representação gráfica, enquanto uma expressão corporal. E aí, alguns percursos anteriores ou posteriores ao jogo. Então, como eu disse, né, aqui eu contextualizei dentro de uma prática educativa que tem várias outras possibilidades de trabalho com essa temática, né? Então, trabalhar letras de músicas ou pequenos textos, né? Para escolher os animais que vão compor o jogo. Então, lá antes eu coloco a letra da música na parede, a gente faz toda aquela exploração lá, circulando o nome do animal, pintando, comparando com a letra do amigo, para que o jogo não fique uma situação isolada, para que ele esteja dentro de um contexto educativo.
Depois que as crianças contaram lá o número de animais em cada jogo, eu posso fazer também, construir com as crianças um gráfico, uma tabela ali para a gente ver lá quantos animais o João desenhou e quantos animais a Maria desenhou. Quem desenhou mais, quem desenhou menos. Vamos pintar da mesma cor todo mundo que desenhou 3 animais. Vamos pintar da mesma cor todo mundo que desenhou 2. Quem desenhou mais, quem desenhou menos. Então a gente vai trabalhando as noções matemáticas ali de tratamento de informação e de quantidade, utilizando do jogo também. E aí também levantar hipóteses com as crianças por que dos animais estarem em extinção, por que dos animais serem venenosos, serem peçonhentos. Também dá para buscar com a Secretaria de Meio Ambiente do município, né, programas que estejam relacionados ao bem-estar animal. Então, a questão da extinção, né, é uma questão de cuidado, necessidade de maior cuidado com os animais, né, com esses animais mais silvestres, mas e os animais domésticos, né, o animal, o cachorro, o gato, outros animais que são mais comuns, né, e que podem sofrer violência, abandono, né? O que o município faz? Há algum programa de castração, algum programa de adoção, de recolhimento desses animais? O que é feito? Então, vocês, né, podem também buscar dessa outra parte da comunidade para vir conversar com as crianças ali em uma outra problemática. E também discutir com as crianças ali por que daqueles animais serem venenosos, serem perigosos, problematizar com elas que outros animais que podem fazer mal para os seres humanos, por exemplo, o mosquito da dengue, né? Outros mosquitos, outros animais que causam doença ao ser humano. E aí as questões ambientais para evitar que a proliferação desses animais que podem ser necessários ao meio ambiente, né? Mas para nós, né, na nossa região, pode ser que eles pode ser que seja necessário que não tenham tantos, né? Por exemplo, os mosquitos, eles são alimento de alguns outros animais, sapo, né? Mas para nós ele faz mal. Então, por exemplo, o mosquito necessariamente. E aí problematizar com as crianças, né? Por que desses animais peçonhentos e venenosos? Quais são os outros animais que podem fazer mal para o ser humano, né? Por exemplo, o mosquito, né? Tem alguns mosquitos que transmitem doenças, chikungunya, zika, dengue, né? Tem mosquito que não, né? Mas por que esses mosquitos transmitirem essas doenças hoje? Será que todos os mosquitos transmitem algum tipo de doença, né? Quais são os outros animais que transmitem, né? Outros insetos que transmitem? Quais outros animais peçonhentos? Por exemplo, o escorpião. O que o escorpião faz na pessoa? A aranha. Então, são várias situações que dá para problematizar ali com as crianças em relação àquilo que foi trabalhado lá no joguinho. E essa proposta também, né, é que ela seja feita em cantos, né, de tecnologia digital, lá que a gente já conversou que foi aquilo que eu elaborei, né, os cantos, baseados também nas estações de aprendizagem lá por rotação. Lá no texto do Gimenez eles falam um pouco desses cantos, mas daí lá no caso os cantos eles eram utilizados pelas professoras a partir do momento que as crianças terminavam determinada atividade. Então eles terminavam e daí iam lá para a utilização da tecnologia digital. E a proposta aqui, né, seria nesses cantos, né, ter ali algumas atividades. Então, em 2 poderia ser, né, o desenho, o seu jogo, e a princípio poderia ser em 2 espaços as crianças desenhando esse jogo, né? Como eu já disse, precisa que a professora auxilie eles. De repente, não utilizar no primeiro momento diretamente com esse objetivo, deixar que as crianças explorassem o aplicativo primeiro, né, para que elas sentissem ali de como desenhar, né? Eu utilizei com os meus sobrinhos, então eles desenharam assim coisas, nossa, maravilhosas. E quando foi jogar, né, não tinha espaço para o bonequinho passar. Às vezes estava muito difícil, então talvez precise explorar com as crianças primeiro esse aplicativo para depois utilizar dentro de um projeto, dentro de um contexto mais direcionado. E aí poderia utilizar, né, o jogo em 2 cantos, né? E aí os outros cantos com vídeos, com massinha de modelar, com jogos, com blocos de montar, sempre dentro dessa temática. E aí eu posso lá a massinha de modelar para que as crianças desenhem lá, para que as crianças modelem os animais
venenosos, né? Lá nos jogos também posso construir com as crianças ali jogos da memória ali com desenhos dos animais, por exemplo, eles podem desenhar e construir o jogo da memória, né? Ter dominó, boliche. Então, esse canto seria disso, com os blocos de montar lá que as crianças seriam desafiadas a montar alguns animais, com o canto dos vídeos, lá com alguns vídeos sobre a temática, né? E aí, no primeiro momento, para que as crianças desenhem e depois no segundo momento, eu posso deixar lá 2 espaços com o jogo e outros 2 espaços com o desenho e as demais atividades. E posso também incluir nesses cantos, né, um deles, o jogo do tapa certo, né? A partir do momento que as crianças já entenderam o jogo, já jogaram anteriormente, eu poderia deixar mais um canto com tecnologia digital com o jogo tapa certo. E aí, após vocês assistirem os vídeos, verem os textos, né, compreender um pouquinho do contexto da prática educativa, que ler lá o demonstrativo didático, né, da prática educativa, né, vocês vão responder o momento de reflexão sobre a prática 4, tá? E aí também preciso da autorização de vocês para utilizar na minha pesquisa, né, e vocês têm que me autorizar lá para que isso aconteça. E quem quiser conseguir baixar o aplicativo, eu vou deixar disponível lá para vocês baixarem e conseguir utilizar o joguinho em casa, né? Agora com os filhos, sobrinhos, né? Que agora a gente tá com as aulas suspensas, conseguir utilizar, quiser gravar e mandar aqui para mim, né? Para que eu possa estar vendo ali, quiser compartilhar no grupo, eu vou abrir depois, para que vocês possam estar compartilhando, caso vocês tenham interesse.